Muitas vezes, depois de um dia longo e cansativo, você se deita, apaga a luz, respira fundo, e ali, naquele instante silencioso e íntimo, o coração finalmente encontra um momento para conversar com Deus. Mas existe algo que muita gente nunca percebeu sobre a oração feita deitado. Hoje, eu quero te contar uma história. Uma história que revela uma verdade simples, mas que pode transformar a maneira como você enxerga a sua conexão com o divino. Uma verdade que talvez você precise ouvir neste exato momento. Era uma vez um jovem chamado Lucas. Lucas era um cristão devoto, um trabalhador honesto, mas vivia esmagado por uma rotina exaustiva. Ele saía cedo para o trabalho, enfrentava um dia cheio de desafios e voltava para casa tarde da noite, carregando o peso do mundo nos ombros. Depois do banho e de um jantar rápido, a única energia que lhe restava era suficiente para se arrastar até a cama. E era ali, no limiar entre a vigília e o sono, que ele sempre terminava o seu dia. Orando deitado, no fundo do coração, ele carregava uma ponta de culpa. Ele acreditava que Deus nem sequer prestava atenção naquelas palavras sussurradas no travesseiro. Cada noite era a mesma conversa interna. Ah, Senhor, eu sei que este não é o jeito certo de orar. Deitado, quase dormindo. Mas é tudo o que eu consigo entregar hoje. Perdoa a minha fraqueza. E, invariavelmente, antes que pudesse terminar a frase, o sono o vencia, deixando a oração suspensa no ar. Ele se sentia falho, como se estivesse entregando apenas as migalhas do seu dia para aquele que merecia tudo. Isso se repetiu por meses, talvez anos. A fadiga se tornou sua companheira constante, e a oração deitado, seu ritual de culpa diário. Ele sentia que sua fé estava se tornando superficial, que sua conexão com Deus estava enfraquecendo. Ele se comparava com outras pessoas que via na igreja, que pareciam ter tanto tempo e disposição para orar de joelhos, para ler a Bíblia por horas. E ele mal conseguia manter os olhos abertos por 5 minutos. Será que Deus me abandonou por causa da minha negligência? Ele se perguntava. A dúvida começava a criar raízes em sua alma. Certa noite, porém, algo diferente aconteceu. O dia tinha sido ainda mais pesado que o normal. Um problema no trabalho, uma discussão inesperada, uma preocupação com a família. O peso em seus ombros parecia ter triplicado. Ao chegar em casa, ele sentiu uma necessidade ainda mais profunda de orar, de desabafar, de buscar algum consolo. Como sempre, ele se deitou, sentindo os músculos do corpo doloridos, a mente um turbilhão. Ele fechou os olhos e começou com a voz quase inaudível. Senhor, obrigado por mais um dia. Mesmo sendo tão difícil, eu preciso de ti. Mas antes que pudesse continuar, antes que pudesse listar suas angústias, o cansaço o derrubou. Ele pegou no sono no meio da sua súplica. Naquela noite, Lucas teve um sonho. Mas não era um sonho comum, fragmentado e confuso. Era vívido, sereno, tão real que ele podia sentir a brisa suave em seu rosto. Ele se viu caminhando em um campo vasto e tranquilo, sob um céu de um azul indescritível. Uma luz suave, quente e acolhedora, o envolvia e o acompanhava a cada passo. Não era uma luz que ofuscava, mas uma luz que acalmava. E de dentro daquela presença luminosa, uma voz serena e cheia de amor falou diretamente ao seu coração. Lucas, por que você acha que eu não ouço suas orações quando está cansado? Lucas, surpreso e maravilhado com a paz daquele lugar, respondeu com a sinceridade que guardava em sua alma. Senhor, eu me sinto errado, sinto vergonha, orando deitado, caindo no sono. É como se eu estivesse te entregando só o resto, o que sobra do meu dia, e não o meu melhor. Sua voz tremia um pouco, revelando toda a culpa que ele carregava. A voz, então, respondeu com uma doçura que desarmou todas as suas defesas, que curou a ferida da sua culpa instantaneamente. Meu filho, eu não olho para a posição do seu corpo. Eu olho para a posição do seu coração. Para mim, a sua cama, no seu cansaço, é um altar tão sagrado quanto o templo mais bonito. As palavras ecoaram dentro dele como uma melodia de alívio. A luz pareceu se intensificar, abraçando-o.
E a voz continuou, revelando algo que ele jamais poderia ter imaginado. Quando você ora deitado, eu vejo o seu cansaço. Eu vejo o seu esforço para chegar até o fim do dia. Eu vejo a sua entrega sincera, mesmo quando as palavras não saem. E sabe o que acontece quando você adormece no meio da oração? Eu ouço o suspiro do seu coração. E eu termino a oração por você. Naquele instante, no sonho, Lucas começou a chorar. Mas não eram lágrimas de tristeza ou de culpa. Eram lágrimas de pura gratidão, de alívio, de se sentir compreendido e amado de uma forma avassaladora. A ideia de que Deus, em sua imensidão, completava suas frases inacabadas, que acolhia seu sono como um ato de confiança, era mais do que ele podia suportar. Ele nunca tinha imaginado tamanho amor e misericórdia. A voz então concluiu, com uma ternura infinita. Filho, é melhor uma oração sincera deitado, vinda de um coração exausto, mas que busca a mim, do que 1000 palavras bonitas ditas de pé, mas sem o coração presente. O que eu busco não é a postura perfeita, mas o coração quebrantado e sincero. A luz então tocou seu peito, e ele sentiu uma paz tão profunda, tão real, que parecia um abraço físico, preenchendo cada vazio de sua alma. Uma paz que dizia, está tudo bem, eu estou aqui. Eu sempre estive. Quando Lucas acordou na manhã seguinte, algo estava diferente. O despertador ainda tocou no mesmo horário, o sol ainda entrava pela mesma janela, mas a atmosfera do seu quarto parecia mais leve. Mais importante, seu coração estava diferente. Aquele peso crônico em seu peito havia desaparecido, substituído por uma certeza firme e serena. Ele se sentou na cama, olhou ao redor e soube, sem sombra de dúvida, que Deus o havia visitado de uma forma muito especial naquela noite. Aquele sonho não foi apenas um sonho, foi um encontro. Desde aquele dia, a vida de Lucas continuou com seus desafios e sua rotina cansativa. Mas sua abordagem à oração mudou para sempre. Ele continuou orando como dava. Às vezes em pé, pela manhã, às vezes ajoelhado quando sentia a necessidade, às vezes sentado no ônibus, voltando para casa. E sim, muitas e muitas vezes, ele continuou orando deitado, quando o corpo simplesmente não aguentava mais. Mas agora, não havia mais culpa. Havia gratidão. Agora ele sabia, com cada fibra do seu ser, que Deus não estava julgando a posição do seu corpo. Deus estava vendo a intenção do seu coração. Ele entendia que sua cama, naquele momento de entrega, era o seu altar particular. Talvez, assim como o Lucas, você também ore deitado. Talvez você se sinta culpado por adormecer no meio da conversa. Talvez você, em algum momento, já tenha pensado que Deus não está ouvindo, que sua oração cansada não tem valor. Mas hoje, através desta história, eu quero que você ouça a mesma mensagem que Lucas ouviu. Talvez seja o próprio Deus te dizendo agora: eu vejo o seu cansaço, eu vejo o seu esforço, eu conheço a sinceridade do seu coração. E quando você não consegue terminar, eu termino por você. Lembre-se sempre disto: a oração é um encontro de corações, não uma performance de posturas. E Deus, em sua infinita graça, se encontra com você em qualquer lugar, em qualquer situação. Até mesmo na posição mais simples e humana de todas. Deitado, cansado, vulnerável, mas com o coração voltado para Ele. Sua oração é ouvida. Sua oração é valorizada. Sua oração é amada. Agora, se esta mensagem falou com você, eu te convido a fazer algo simples. Onde quer que você esteja, feche os olhos por alguns segundos. Respire fundo, solte o ar devagar e simplesmente diga em seu coração: Senhor, recebe a minha oração do jeito que eu consigo entregar hoje. Apenas isso. Sinta a paz dessa entrega. Você não está orando sozinho, você nunca esteve. Obrigado por assistir. Se este vídeo te tocou, compartilhe com alguém que precise ouvir essa mensagem. Siga nosso canal para mais reflexões como esta. Fique em paz.